quantos MOSFET eu vou ter nesse caso? Então, vocês vão ter um MOSFET aqui em cima, um M1, e aqui embaixo um M2. Então, são 2 MOSFETs. Então, aqui foi colocado uma fonte VA. Esse VA, o nó dele, na verdade, um dos nós é o VDD, né? Então, seria o equivalente a eu fazer isso aqui, ó. Essa ali é uma das fontes, ele está ligado aqui embaixo. O outro nó dele é esse aqui que está ligado no GND, ó. É uma fonte DC e o valor dela é 3.3, ó. Então ela é 3.3. E aqui eu tenho uma fonte pulsada que está entrando aqui, um sinal pulsado aqui na minha entrada, ó. Então isso aqui é equivalente a eu colocar uma fonte, só que essa fonte aqui ela não é contínua, né? É uma fonte pulsada que está ligada no GND também, ó. Então, ela começa com um valor de 0 e ela vai até 3.3. A tensão máxima é 3.3. Esse aqui é o tempo inicial que ela tem para começar o pulso alto. Aqui é o tempo de subida, então, time to rise. Esse aqui é o time to fall, que é esse tempo de descida. E aqui você tem o tempo que ele fica alto e baixo. Aqui no control é as minhas características da minha simulação. Ó. Então, se a gente for fazer isso aqui, eu faria o quê? Ó? A gente vai fazer um M1, onde vocês vão... Eu normalmente começo a descrever eles por cima. Ó. Então, eu vou ter aqui... ele está... Assim, ó, no digital, eu tinha falado isso aqui. Ó, ele é o drain, o transistor, o gate, que são todos nós, né? Drain, o gate, o source e o bulk. Então, isso aqui é a ordem que vocês têm. A gente vai ter, então... eu vou usar a mesma nomenclatura que está ali. Ó, vamos usar out. O gate dele é in. E o source dele é o VDD. Ó. O bulk dele, que é o substrato, está ligado no VDD. O W dele... 300 nano, que é o mínimo da tecnologia, e o L, 180 nanômetros. Eu tinha comentado com vocês a questão de a gente aumentar um pouquinho, porque se forem ver, o MOSFET tipo P ele é um pouco mais lento, né? Então eu vou aumentar ele um pouco mais, para 600. Então, o M2 aqui, o que vocês vão ter? Ó? Então, eu vou ter aqui o drain dele, o out, o gate dele é o in, aí vocês vão ter ligado no 0, que é o GND, e o bulk dele está ligado no 0. Ó. O W dele é 300 nano, e o L é igual a 180. E, basicamente, é isso aqui o circuito. Que aqui eu não chamei, eu mudei os nós aqui, né? Então, o nosso nó que a gente está simulando, eu vou plotar aqui, então, a entrada e a saída. Eu vou plotar em 2 gráficos, ó. Um, o in, e o outro eu vou plotar no out, ó. Plot, o v out, inv.txt. Tem uma maneira de colocar o nome aqui, eu não lembro de cabeça, ó. Mas normalmente ele simula pela ordem. Ó. Então, plotou primeiro a entrada. Então, eu tenho plot 0, que é esse aqui. Então, esse aqui é a entrada. Então, como eu comentei, a fonte ela começou em 0. Depois de 3 nano, ela foi para 1. Ele tem um tempo... Isso aqui o pessoal às vezes não se liga muito. Ó. Ele tem um tempo, na verdade, de subida a qualquer circuito, mesmo ele sendo digital. Ó. Porque, na verdade, o que ele faz? Como é que ele vai para 1 e para 0? Através dos transistores, né? Então, aqui ele começou em 0, depois foi para 1. A saída dele estava em 1 e depois ele foi para 0. Dá para ver direitinho que ele está invertendo a saída. Ó. Se for 1, né? Ele, na verdade, coloca 1 aqui e 1 aqui. Esse aqui não vai conduzir e ele conduz esse aqui, ó. Então, ele vai jogar a minha saída para 0, ó, e aí eu vou ter 0 na saída. Então, ele tem uma capacitância de saída aqui, e ele descarrega, e esse resistor aqui, ele tem, esse MOSFET tem uma certa resistência, e ele descarrega por aqui,
Ó, ele não é instantâneo, então a saída dele, quando ele vai para zero, ó, não é instantâneo, ele demora um certo tempo. Então, se eu aumentar aqui, ampliar, vocês podem ver que ele demorou um tempinho aqui, ó. Vou colocar zero na entrada, eu coloco zero aqui, esse aqui não vai conduzir e esse aqui conduz. E aí ele vai conectar a minha saída no VDD, ó. Então, ele vai carregar a minha capacitância de saída. Esse aqui também ele tem uma certa resistência. Então, ele demora um certo tempo para conseguir carregar essa capacitância de saída. A gente consegue ver que está funcionando a porta lógica. É claro que se eu pegar um Spice melhor, eu vou ter mais recursos aqui nos gráficos, tem mais detalhes, né? Então, eu consigo extrair mais informações. Mas, se forem ver, a gente está utilizando um processo que existe, de um fabricante que existe, e está vendo como que ele se comporta, ela vai se comportar bem próximo de um circuito real, né? Desde que eu respeite as regras de projeto, né? Porque vocês estão definindo aqui o W do PMOS, o W do NMOS, e tem também depois, conforme a tecnologia que vocês utilizam aqui, né? Você tem que respeitar o L mínimo e eu tenho que colocar eles de uma maneira adequada na hora de fazer o layout, como qualquer... que nem essa placa aqui, se forem ver, ó, esse aqui é um projeto antigo que eu fiz, ó. Isso aqui, se forem ver, ele tem regras. Trilhas, elas têm algumas regras. Então, eu tenho regras de trilhas mínimas que essa empresa que consegue fazer. Então, se eu projetar algo que a empresa, digamos assim, não consiga executar, não adianta para nada, né? Então, eu tenho que respeitar as regras da empresa. Então, no momento que vocês vão fossem fabricar um chip de uma determinada tecnologia de um certo fabricante, vocês vão ter que respeitar as regras daquele fabricante. Porque não adianta você projetar um negócio que vocês não consigam fabricar. Tá aqui a inversora, né? E basicamente é isso aqui, né? A gente estuda lá, vocês estudam em sistemas digitais lá, algo bonitinho assim, né? Que, eu coloquei 0 na entrada, ele sai 1. Coloquei 1, ele sai o 0. Mas, na verdade, isso aqui é um sinal elétrico, né? Então, apesar de que a gente fala que é digital, né? Isso aqui tem um tempo de subida e um tempo de descida. E aqui na saída também, né? Ele tem um tempo de subida e um tempo de descida. O W, então isso aqui vai, na verdade, impactar também nesse tempo de subida e tempo de descida. E também a tecnologia que você utiliza também impacta, né? E tá aqui o que a gente simulou, ó. E eu plotei em 2 gráficos separados que eu acho mais fácil de enxergar. Tem coisas, às vezes, que a gente precisa plotar no mesmo gráfico, vai depender um pouquinho do caso. Nas portas lógicas, aqui eu prefiro simular tudo separado, em plots separados, que eu acho que é mais fácil. E aqui está a simulação que a gente fez ali, ó. Então, eu fiz e gravei aqui, ó. Então, a gente pode ver que a entrada está em 0, a saída está em 1, ó. Que, na verdade, quando você tem a transição, ele dá uns picos. Isso é bem normal, né? Que a gente fala que o circuito ele é digital, mas na verdade ele tem esses picos aqui, ó. E quanto maior, às vezes, for o circuito, mesmo a gente dizendo que é digital, vocês podem ver que ele tem isso aqui. Na verdade, não é bem digital, né? Ele é um sinal analógico por trás, né? Porque, na verdade, a porta lógica é transistor.